Nosso estudo é baseado numa ocorrência narrada por Mateus. É uma parábola, uma mini parábola de Jesus. Jesus acabara de curar um endemoniado. Esse endemoniado estava surdo e mudo. Jesus o curou e ele voltou a falar e a ouvir. Os discípulos, numa discussão, os fariseus, uma série de outros relatos misturados no meio dessa parábola, e Jesus explica para eles: olha, o espírito sai do homem, anda por lugares áridos, não encontra sossego, então ele volta e encontra a casa arrumada e adornada. Então ele vai e busca mais 7 espíritos e passa a habitar com eles. E o estado do homem agora é pior do que o seu estado inicial. Pior. Os atos desse homem agora são atos piores do que o estado inicial. Nós temos uma série de elementos para trabalhar sobre a mediunidade, sobre o nosso comportamento e sobre a atividade de amparo aos espíritos desencarnados. Vejamos as estatísticas do Grupo Meimei. Grupo Meimei, de 31/7/52 a 30/7/53. O grupo realizou durante o ano 53 sessões práticas. Não tiveram folgas, né? Porque um ano tem quantas semanas? Em média, em torno de 53, 54, 55. 288 manifestações psicofônicas de espíritos perturbados e sofredores, incluindo 251 entidades e 37 reincidências. Os 251 companheiros menos felizes que compareceram às reuniões estão assim subdivididos: 77 irmãos ligados ao pretérito próximo e remoto de componentes da instituição, 126 necessitados de assistência moral, 48 recém-desencarnados. Os comunicantes foram catalogados da ordem seguinte: 7 casos de licantropia, 92 casos de alienação mental, 48 casos de choques por desencarnação. Esse 48 corresponde aos 48 recém-desencarnados. 104 casos de perturbações diversas. De conformidade com elucidações dos mentores espirituais do grupo, o aproveitamento das 251 entidades que receberam assistência no transcurso de 1952 e 53 foi o seguinte: são 251 espíritos. 11 irmãos foram perfeitamente reajustados e renovados para o bem. 90 companheiros retiraram-se esclarecidos e melhorados. 52 entidades apresentaram aproveitamento reduzido. 98 comunicantes foram considerados, por enquanto, impassíveis e impenitentes. A gente vai andar um pouquinho, depois a gente volta para falar de 54. Números. Resultados. Qual é o resultado de uma palestra pública? Imaginando que existam 50 pessoas ouvindo. Quantas dessas 50 espera-se que saiam perfeitamente renovadas, esclarecidas, melhoradas? Pelos números
da desobsessão, que é um processo mais íntimo, mais demorado, é uma conversa de pé de ouvido, é uma conversa bem próxima, amorosa, 0. Números. 50%, 98 dos 251 não aproveitaram nada, impenitentes. São só sementes para um futuro. Quando nós estamos num trabalho qualquer de assistência, muitas vezes a gente acha que com uma conversa nós vamos resolver os problemas. Às vezes nós achamos que nós fazemos uma visita e o problema está resolvido. Em algumas histórias que o André Luiz conta para nós, na sua literatura, através do Chico Xavier, ele fala sobre passes que duram 4 horas. Trabalhos de espíritos que magnetizam o indivíduo durante 4 horas. Quanto tempo dura o nosso passe sobre o indivíduo na nossa casa espírita, no final de uma reunião pública? Nós temos alguma atividade onde nós aplicamos o magnetismo de uma maneira mais raciocinada, estudada, acompanhada, para poder ver os efeitos daquilo que nós estamos fazendo e levar a um bom final o nosso tratamento? São verdades difíceis. Nós estamos aqui para fazer um seminário, e num seminário nós vamos falar sobre verdades difíceis. Por isso que eu disse que eu não estou trabalhando no básico. Eu já estou no pressuposto que eu estou conversando com trabalhadores, e os trabalhadores estão interessados, profundamente interessados, no aperfeiçoamento de si mesmos na execução da própria tarefa. Seria como um engenheiro fazendo um curso de engenharia. É responsabilidade dele como profissional fazer isso. Ou um médico fazendo um curso de extensão da sua especialidade. Ele tem que fazer isso. Ele tem que buscar conhecimentos que o tornem um profissional melhor. Para quê? Para melhor servir. Nós estamos aqui nesse intuito. Estou conversando com vocês na posição de trabalhadores da mediunidade. E como trabalhadores da mediunidade, nós precisamos ver o que nós estamos estudando, ouvir as mensagens que eles estão passando para nós. Outro dado relevante: 30% dos manifestantes são obsessores dos frequentadores, dos trabalhadores da casa. Quando a gente sai comentando uma mensagem, uma entidade que se manifestou, muitas vezes a gente está conversando sobre a vida dos nossos colegas reencarnados. Aquele caso que ele está contando, 1/3, ou seja, em cada 3 comunicações, uma está falando da vida de alguém da casa. Está falando do passado de alguém da casa. Quando faz a regressão e vai examinar o passado, porque fulano estava lá e invadiu a minha casa e fez isso, fez aquilo, é um dos nossos colegas reencarnados. Os números, o conhecimento nos permite fazer isso. Às vezes a gente passa por cima. Você tem conhecimento de casas que executam esse trabalho estatístico? Eu normalmente faço só palestras públicas. Então é só, beija-flor, chega, tchau, sumiu. É porque a gente, pelo que você mostrou aí, deveria ser quase como um comportamento de todas as casas, para ver o rendimento do trabalho, não ficar maçambado. Essas informações estão no Instruções Psicofônicas. Instruções lá no final dele, Instruções Psicofônicas. Arnaldo Rocha, a turma do Chico. Eu nunca tive essa percepção de fazer estatística. Perfeito. Eu particularmente. Jacó de Mello recomenda que nos trabalhos de passe, que a gente faça estatística, faça uma entrevista com o indivíduo, saiba quais são os seus comportamentos, seus sintomas, aplique o passe e faça depois uma análise, uma avaliação para saber se funcionou, se melhorou, se não melhorou, né? Ao longo do tempo, para ter um acompanhamento. Porque aí a pessoa vem cá e impõe a mão. O que ela está fazendo? Vamos voltar lá para o Cristo? Se eu conseguir afastar um espírito, acabou o problema? Sabe como é que a gente vive?
a gente vive como se fosse num conto de fadas. Né? Tudo é mágico. Eu apliquei um passe e a pessoa vai sarar. Vocês sabiam que a maior parte dos nossos passes, onde nós concentramos energia, provoca um distúrbio nas pessoas que estão recebendo por causa da concentração fluídica? Que um passe dispersivo é normalmente recomendado para evitar esse incômodo. Então, normalmente a pessoa que vem tomar passe, ela sai do passe, se o passe foi bem dado, né? Se a pessoa concentrou, se o passista está procurando viver a caridade, se ele olhou para aquele indivíduo que está sentado na frente dele com carinho, como se fosse um filho, se ele derramou amor sobre ele, ele vai sentir mal. Para depois, com o passar das horas, aqueles fluidos esparramando no organismo dele, sendo absorvidos, aí ele sentir uma melhoria. E existem técnicas para lidar com isso. Mas vamos voltar para o problema dos 7 espíritos. Libertação é um livro também da biblioteca que materializaram na Terra através do Chico. No livro Libertação nós temos algumas ocorrências, no mínimo, curiosas. No mínimo, para falar alguma coisa bem pequena. Eu separei aqui um trecho que tem lá um obsessor de nome Saldanha. Nós vamos conversar mais sobre o Saldanha no decorrer da nossa palestra. Ele é um dos personagens principais. Ele é um mentor obsessor. Sério? Ele é um mentor obsessor. Ou um obsessor mentor. Ele é um líder de um grupo de espíritos e ele ensina obsessão. Especificamente no caso de Margarida, são quantos espíritos? Saldanha, Leôncio, Gaspar e tem mais 2 que estão perdendo a forma espiritual. São 5 espíritos. 5 espíritos. A gente pensa em obsessão como sendo um caso de um espírito. Nós simplificamos todas as coisas. Nós não queremos olhar para o trabalho que nos foi proposto antes da reencarnação. Nós viemos preparados. A literatura fala isso e a gente ignora. A gente é seletivo na hora das nossas leituras. Nós ignoramos. Olha o que o Saldanha vai falar num determinado momento, quando o André Luiz fica espantado com o conhecimento dele. O André Luiz faz um comentário e o Saldanha explica. Ele faz outro comentário e o Saldanha explica. Ele faz outro comentário e o Saldanha explica. Aí o André começou a se sentir muito burro. Ele ficou impressionado com aquilo. Mas você não é um obsessor? Olha o que o André Luiz está nos dizendo com isso. Qual que era o conceito do André? Que o obsessor é? Ignorante. Burro. Ignorante. Que é um espírito atrasado, né? Que não tem um raciocínio muito claro, que não tem inteligência. Mas quem autorizou-nos a concluir tais coisas? Nós não lemos o livro dos médiuns. Nós não lemos ele. Nós não lemos a escala espírita. Existem espíritos que têm um profundo conhecimento, mas não desenvolveram a moral. Estes espíritos, muitas vezes, se embrenham em perseguições, em tentar destruir as pessoas. Qual sentimento leva os espíritos a fazerem isso? Livro dos Espíritos. Inveja, ciúme, vingança. Não querem que a gente seja feliz porque eles são infelizes. Não tem um chefe, por exemplo, no caso da sala pretória, que ela regimentava tudo para fazer para ele uma vingança que no momento ele não poderia fazer. Sim. A turma ia de boa. Sim, mas o Saldanha é mais do que isso.
Porque o Saldanha era um trabalhador da obsessão. Ele era um profissional da obsessão. Eu falei para vocês, agora há pouco, que ele era um mentor de obsessão. A gente fica indignado de usar essa palavra. Que palavra que vocês querem usar? Professor de obsessão? Mestre de obsessão? Instrutor de obsessão? Treinador? Hoje tem... mentor é do bem, né? Então usa qualquer coisa menos mentor. Mentor é alguém que está à frente e que ensina para aquele que é seu aprendiz. Só isso. É um professor. Hein? Sim, um personal training. Um coach. Hã? Pois é, olha só o que o Saldanha responde para o André. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. O Saldanha fala para o André que ele conhece o livro dos Espíritos. Eles estudam pra caramba. Conhecem. Mas quem autorizou ele a ser o mentor? Os mentores dele, os chefes das trevas. Os nossos chefes. Ué, quando eu faço o mal, eu estou servindo a quem? A Jesus? Quando eu não cumpro meus deveres, eu estou servindo a quem? A Jesus? Quando eu minto, eu estou servindo a verdade? Não. Olha a resposta do Saldanha. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Ele não é um ignorante, assim como nós não somos. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e segurança do bem. No meio de tantos males, imagina um esfomeado a ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Então o que faltava para ele? Exemplo. Exemplo. Ele ouvia falar no bem, mas não acreditava no bem, porque ele não via ninguém. Ele não percebia outras pessoas vivendo. Ele olhava para os seus colegas e todo mundo fazendo coisa errada. O que ele fazia? Coisa errada também. Não é o comportamento geral? Ah, todo mundo faz, então qual o problema? Nós, ao sermos permissivos na nossa moral, nós chegamos a um ponto do Saldanha. Chegamos ao ponto do Saldanha. Nos transformamos nesses operários das trevas. Ele vai dizer que nos primeiros momentos da desencarnação, ele não era mau igual ele estava se apresentando naquele momento. Ele tentou resistir, mas não encontrou forças, cercado pelas pricas. Ele acabou cedendo, acabou se empregando numa instituição das trevas. Mas ele tinha conhecimento, ele sabia de Jesus, sabia de uma série de coisas. Faltou-lhe moral, fortaleza moral. Vamos voltar ao Chico? O Chico é um exemplo de caridade, de vivência do Evangelho. No grupo no qual o Chico participava, os resultados foram, em um ano, de 251 pessoas socorridas, 11 se renovaram completamente para o bem. Por quê? Por causa da amorosidade dele, por causa da vivência dele, por causa do exemplo dele e de outros componentes do grupo. Porque se só ele faz e o resto do grupo desmente, volta para a posição do Saldanha. Eu quero muito seguir
Mas olha aí, está todo mundo fazendo errado. Ah, se eu fizer um erradinho também, capaz que passa. Nós achamos que é possível burlar a lei de causa e efeito. Nós achamos que é possível sair fora das nossas responsabilidades. E aí, a encrenca toda está feita. Aqui, não há nenhuma estatística sobre as pessoas que eram obsediadas. Não há. Esses 11 espíritos socorridos, com certeza, não vão atazanar mais ninguém. Os 240 restantes, 50% deles vão. Não houve melhora para o obsediado, sobre a perspectiva do espírito. O espírito não saiu do obsediado, porque não houve melhora. Quando alguém vem e a gente fala, não, você vai frequentando, a gente vai fazer prece e você vai melhorar. Nós prometemos para a pessoa, você vai melhorar. Aí passa 10 sessões e o cara, nada, piorou. Não, insiste que você vai conseguir. Não é um sinal de que nós não estamos realmente sendo efetivos na nossa amorosidade? Porque é uma questão de amor. Os espíritos só cedem ao amor, não é ao conhecimento. Saldanha é um profundo conhecedor, não é o conhecimento. Palestra não regenera. O conhecimento ajuda as pessoas que já trazem aquela tendência ali para fazer o bem, ela pega aquilo e põe em prática e vive. Aí a luz dela brilha. Nos nossos grupos, nós precisamos desse comportamento, dessa atitude, dessa sensibilidade, para que aí nós possamos ser mais efetivos. E sem a pretensão, porque se no grupo do Chico o resultado é 5%, no meu grupo, tadinho. Percebe? Aí nós podemos pegar aqueles lá que tiveram melhoras, que é um número bom, é um resultado positivo. Vamos ver no ano seguinte, que os números são mais ou menos parecidos. De 53 para 54 foram 51 sessões, 384 espíritos perturbados e sofredores, totalizando 364 entidades, sendo 20, só 20 reincidências. No ano anterior foram 37 espíritos que voltaram lá mais de uma vez. Aqui, 20. 66 irmãos ligados ao pretérito remoto e próximo dos componentes da agremiação. 20%. De cada 5 manifestações, uma falava de alguém vinculado à casa. Quando você funda e mantém e trabalha um grupo mediúnico numa casa, quais são os mais intensamente beneficiados? Nós estamos trabalhando então para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos. Essa é a beleza. Nós nos juntamos achando que nós vamos servir aos outros, e a primeira coisa que os espíritos fazem é nos auxiliar nos nossos problemas pretéritos. Eu já tinha lido a respeito de a maioria dos irmãos que Se manifestam aqui e tal, estão ligados a nós mesmos. Agora, por que é assim? A gente não tinha essa ideia. Normalmente a gente acha que são espíritos ligados a outras histórias de vida. É porque espírita acha que não adoece, espírita acha que não tem depressão, espírita acha que não corre risco de suicidar, de ter tristeza. Espírita acha que ele é o santo da história.
Mas essa aqui é a realidade. E para não vermos a realidade, nós não fazemos essas monitorias, a gente não faz perguntas. O Simão Pedro fez um comentário numa das palestras dele, que se o mentor disser que ele não pode fazer pergunta, ele pede para trocar de mentor. Manuel, Sim. interessante. Apesar do que você disse, a nossa casa espírita, se na casa que o Chico frequentou, em 251, conseguiram regenerar 11, Sim. a nossa casa, possivelmente a gente vai conseguir quase nada. Mas de alguma forma, nós vamos melhorar. Né? Nós vamos nos melhorar, mas veja, além desses casos, nós temos que pensar o seguinte: em 54, 18 irmãos foram perfeitamente reajustados e renovados para o bem. 59 retiraram-se esclarecidos e melhorados. Eu não tenho objetivo lá no primeiro grupo, mas no segundo aumenta bastante. Porque se eles saem melhorados, diminui a chicotada, eles batem menos doído. Outra coisa, um minutinho. Uma sessão mediúnica que aconteceu há pouco tempo. Veio um sujeito conhecido, muito conhecido, amigo, que estava bem. Naquele momento, eu tive a vontade de conversar com ele. Não era eu o dirigente. Fazer perguntas para ele, mas não fiz. E a gente fica com um pouco de receio, não sabe se pode, se deve, se não deve. O que você acha? Eu posso perguntar, conversar? Assim, coisas que possam nos ajudar o grupo. Um grupo mediúnico é um grupo. Normalmente você se reúne antes da reunião, conversa entre si, e depois da reunião também. Nós temos o hábito de terminou, corre, ok? Mas qual que é o correto? É avaliar a reunião. Como é que foi? O que eu senti? Alguém sentiu alguma outra coisa? Porque como é que eu vou aperfeiçoar a minha mediunidade se ela não me fortalecer? Imagina que eu estou aqui sentindo a presença. Aí vem, depois ela fala para mim, quando você estava sentindo, eu senti isso, isso e isso. E aí eu que estava com medo de ser animismo, penso ficar com os meus botões, então não era animismo. Porque ela também sentiu. Essa interação do grupo, ela fortalece o grupo. E nessa interação, você diria para o orientador, olha, eu senti muita vontade de perguntar. Aí ele poderia te dizer, pode ou não pode. Porque ele também tem as intuições. Compreende? No final das contas, a responsabilidade dessas decisões é do coordenador, que normalmente o coordenador não é um médium que incorpora. Não deve. Recomenda-se que seja alguém que tenha no máximo intuição. Que só tenha intuição. Porque se ele incorpora, ele para de dirigir. Por que ele precisa de dirigir? Porque se você tem uma percepção qualquer, você vai passar a informação para ele. E aí ele vai examinar a possibilidade de sim ou de não. Às vezes a gente vai para o grupo mediúnico e a gente entra num automatismo. Nenhuma tarefa de assistência a pessoas que são absurdamente diferentes entre si pode ser automática. Não existe um amor automático. Não existe uma assistência automática. Se você for no hospital, eles têm procedimentos. Mas em cada atendimento, esses procedimentos têm que ser escolhidos e durante a operação, várias vezes muda-se por causa da dinâmica do tratamento. A mesma coisa numa reunião mediúnica. Por isso a necessidade de um grupo entrosado, harmonioso, que um cuide do outro, que um visite o outro, que coma pão de queijo na casa um do outro, que toma café na casa um do outro, que vive um com o outro para poder ter afinidade. É por isso que quando um novato vai entrar dentro do grupo, o grupo inteiro tem que aceitá-lo. O grupo inteiro tem que se afinizar com ele. Perfeito? Respondeu? Então, em 54, nós temos 364 entidades.
18 perfeitamente show de bola, reajustados, renovados para o bem, salientando-se que 4 deles passaram a cooperar nos serviços da casa, da instituição. 59 companheiros retiraram-se esclarecidos e melhorados. 102 apresentaram aproveitamento reduzido, mas aproveitaram. Então, na hora que a gente soma aqui 160 pessoas em 360, dá um número bom. Eu posso até não atingir os 10 lá, mas nesse número aqui, a casa vai ter um número. Senão, o grupo fecha. Tarará. 185 comunicantes, metade, foram considerados, por enquanto, impassíveis e indiferentes. Metade, impassíveis e indiferentes. Então, fortalecemos. Vocês estão entendendo por que eu comecei perguntando sobre o livro dos Espíritos, sobre o livro dos Médiuns, que é básico. No livro dos Espíritos nós temos como fazer para se libertar de um espírito mau. Opondo-se resistência a ele. Se você resistir às suas investidas, ele se cansará e te abandonará. Isso é mudança de atitude, né? De comportamento, senão não dá. Sim, sim. Isso aí tem que ser para frente, para sempre. Legal. Preste bem atenção na pergunta. Quem é que vai opor resistência ao espírito? A própria pessoa. E se essa pessoa que está num processo obsessivo não tiver mais vontade? De opor resistência. Se ela estiver num processo de fascinação. Tem que procurar ajuda. Ela não dá conta. Não. Precisa de ajuda. Fascinação não tem como. Aí entra a intercessão. Uma vontade fortalecida vai em auxílio a uma vontade enfraquecida. É assim que Emmanuel define o passe. Sempre procurando ajudar. Essas atividades, elas estão atuando mesmo que os interessados, que são os obsediados, não estejam atuando. Compreende? Porque nós temos que olhar 2 lados da moeda. O que funciona? A pessoa mudar. Se ela mudar, o espírito busca mais 7 e volta? Busca. Busca. Mas se a pessoa realmente mudou, Ela não falta. Perfeito. ele não vai encontrar isso. Mas o que acontece com frequência em obsessões? A pessoa tem recidiva. Mais do que isso, ela piora. Você começa um tratamento com alguém que está obsediado, existem 2 reações tradicionais. Uma melhora quase que instantânea. Normalmente são espíritos profissionais que estão no processo obsessivo. Mas também, Manuel, a hora que a pessoa que buscou começa a melhorar, ela acha que está bem e vai continuar tendo as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, o mesmo tipo de vida. Os missionários da luz. Isso aí não funciona. Voltavam os mesmos teores de pensamento e os espíritos que estão lá falam só esperando. O espírito se afasta para que as pessoas envolvidas no caso achem que funcionou, que é mágica, Mas a gente sabe relaxem e aí eles voltam. Esta é a primeira atitude que nós percebemos. Qual que é o outro? O espírito gruda. O trem fica mais feio. Mas aí eles sempre vão ficar na retaguarda, esperando ali a oportunidade.
A não ser que eles tenham se renovado completamente, que é um índice muito baixo, sim. Sim. Tem casos de espírito que Eles demora- sabem Deixa eu perguntar diferente. Você larga o osso com facilidade? Quando você quer alguma coisa, você larga assim, só de uma conversinha você já deixa para lá? Eu não. Pois é, espíritos somos nós desencarnados. Nós morremos e somos as mesmas pessoas. A gente briga por causa de uma cadeira. Você vem na casa espírita, senta num lugar. Você chega lá, você chega lá, tem alguém sentado, a pessoa olha para você com aquela cara assim. Isso aqui, ela tira a pessoa. Certo? Tem Então, relatos de espírito que esperou 20 anos até descobrir uma falha naquele encarnado para atacar na falha. E ele estava a serviço do chefe dele, ele não tinha nada a ver com a pessoa. sim, Ele estava pagando um favor. sim, No fim da profissional. profissional. No fim dos 20 anos ele descobriu que o cara tinha uma fraqueza com o sexo. Ótimo, aí ele atacou no sexo. E o cara caiu, ele era perfeito em tudo. É por isso O pai do marido, tudo. É por isso que Emmanuel diz que no último quilômetro da jornada você pode sofrer um acidente. Não é sozinho a gente consegue afastar o espírito obsessor? Olha, primeiro que a gente nunca está sozinho. Não, sozinho Sim, sem intercessão. mas é por causa do resto. Nós nunca estamos sozinhos. Quando a gente vem para uma reencarnação, nós temos espíritos amigos que nos protegem, que nos amparam, que nos preparam e que nos acompanham. Então, quando é que um homem está sozinho? Nunca. Ok? Nunca. Sem a ajuda de outras pessoas reencarnadas, pensando no sozinho dessa forma? Sim. Sim, porque os espíritos auxiliam. Mas sozinho mesmo, a figura do sozinho, os espíritos interferem no nosso comportamento? Mais do que imaginais, a ponto que são eles que vos dirigem. Até o bem que nós fazemos, ele acontece normalmente porque tem um espírito bom nos incentivando, né, nos convocando, nos ajudando para que a gente chegue a expressar aquela bondade. Aparentemente é como se fosse um acidente, é como se fosse natural, é como se Deus não estivesse presente nessa jabuticabeira. Não, por que ela está florindo nessa época? Porque todo ano ela flore. Mas por que ela flore todo ano? Se a gente vai prestar atenção, existe uma lei, existe uma regra, existe uma intenção, existe uma inteligência. E quando nós olhamos para a nossa vida, as regras são as mesmas. Então, genericamente, ninguém nunca está sozinho. Então, ninguém entra numa roubada sozinho e ninguém sai de uma roubada sozinho. A gente sempre está com os nossos coleguinhas. E no caso, quando as coisas ficam feias, nós pedimos ajuda. Então, se eu sou um obsessor e fui expulso da minha casa, se alguém me tirou a força da minha casa, Aí ele vai atrás dos outros para vir ajudar com ele. se alguém te expulsar da sua casa, você vai procurar um advogado, você vai procurar os policiais, vai procurar a justiça, porque no seu conceito não é uma injustiça. Ele me deve, eu estou obsediando ele, isso não vale nada, está aí de verdinho reencarnado, não vale nada. Aí você chega e vem tirar, eu sou a vítima, eu fui prejudicado, esse cara aí escravizou minha família, levou todo mundo, e agora vocês vêm me tirar, eu vou atrás da justiça, do que eu entendo de justiça, e vou achar gente que pensa que nem que eu, igualzinho, nós vamos nos juntar, e aí, meu amigo, Aí tem que ter um perdão. aí vem o que Jesus fala, que o estado desse indivíduo é pior do que o original. Então, às vezes, quando alguém começa a frequentar a casa, nós dizemos para ele, vem, você vai tomar uns passos, nós vamos fazer uma prece, você vem, você vai assistir ali, na primeira parte, que é a parte que os obsediados podem assistir, né? Aí depois o obsediado sai, a gente fecha a porta, e agora nós vamos receber o espírito que estava com ele, para poder ajudá-lo. Vocês viram o que a gente está fazendo agora, né? O obsidiado cascou fora. Eu não sei, influenciado.
Mas vamos imaginar que eu ranquei ele. Vamos imaginar que a gente, não, até que a gente conseguiu, que a gente engambelou ele ali, engambelou no bom sentido, que a gente foi amoroso, deu carinho, alimentou sua alma, e ele se condoeu. Se esta melhoria permanecer, ele liberta o outro, ele se liberta do outro. Mas se essa melhoria não permanecer, ele vai voltar para casa. E o que vai acontecer com o nosso, aquele que a gente preconizou que iria ajudar? Piora. O obsediado. O obsediado. Mas e se ele realmente der uma guinada? Mas isso a gente já conversou, eu estou no outro caso. Olha, se resolveu, acabou o assunto. Se resolveu, acabou o assunto. Se o cara melhorou, se eu, obsediado, se o seu Manuel está fazendo bem, mesmo que eu acho que ele tem que me pagar sofrendo, ele tem a proteção dele, ele está gerando luz, eu não conecto com ele, eu não sintonizo. Na hora que eu chego, eu sinto ruim, me faz mal os fluidos dele. Eu adoro um fluido de cachaça. Aí eu chego perto dele, ele não bebe de jeito nenhum. Eita, fluido ruim. Aí eu chego perto de um cachaceiro, que perfume gostoso, que ambiente agradável, como é bom andar com esse indivíduo. Vamos ali, tem uma festa, open bar, com vodka. Opa, tô dentro. Aí, seu Manuel não vai nesse tipo de festa, não dá sintonia. Então, se houve ruptura, acabou, da parte dele. Se houve ruptura minha, acabou. Não bebo mais. Não, mas vai ter uma festa open bar, cara. Não bebo mais, não tem mais nada com isso. Resolvido. Nós estamos no caso que Jesus relata no Evangelho de Mateus, que o trem piora. Mineiro fará trem. Então esse trem da obsessão pode descarrilhar. 14, versículo 43. Hein? Se o perdão entrar, curou. Nós não estamos no caso da cura. Por que nós não estamos? Qual é a estatística do grupo Meimei? 50% permanece impenitente. O que a gente vê, quando fala assim, quando morre, lá continua da mesma forma, isso é um reflexo, né? Porque nós aqui também, a gente vem muito na casa espírita, vem e continua do mesmo jeito, né? Lá da mesma forma, eles vão, tentam auxiliar. Não muda a atitude. Não muda a atitude. Nosso objetivo é essa renovação moral, que a gente fala para os outros, que a gente recomenda para os outros, que a gente prega para os outros, mas que normalmente nós não aplicamos a nós mesmos. O Saldanha tinha conhecimento, mas não tinha fortaleza moral. E aí nós vamos seguir, lá dentro do livro Libertação, o André está esperando, junto com o mentor dele, numa sala que na verdade é uma prisão, esperando o atendimento do Gúbio. Do Gúbio não, do Gregório. Ele está lá esperando. Enquanto ele está esperando, porque o André é muito curioso, ele escuta umas conversas. Só um minuto, que eu estou posicionando aqui na conversa. Olha a conversa que está acontecendo de noite. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono: notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal.
Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido, e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espizinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha o nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua: ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, obtemperou a outra intempestiva, você sabe que não podemos fazer milagres, e não é justo aceitar regras e imprugices de espíritos acovardados, que a pretexto de fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido, e de muitas outras pessoas, a ele se agregam em serviço em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós, já esqueceu o quanto sofremos? Eu, de mim mesma, tenho duras lições por retribuir. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais, a realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro, corra com os apóstolos improvisados, fazem-nos mal, prenda o João, controlando-lhe o tempo, desenvolva serviço eficiente e não o liberte, fira-o devagarinho, o desespero dele chegará por fim, e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Nada de transigência, não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Boquiaberto, com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Enderecei o olhar interrogativo ao nosso orientador, que, após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso: a obsessão desse teor apresenta milhões de casos. Os espíritos nos dizem que a obsessão hoje na Terra é uma epidemia. Obsessões desse teor, mulher implicando com o marido. E o contrário? Também. Também. Mas quem pensa nisso como obsessão? Quem pensa? Não, esses políticos nós estamos pouco auxiliados, né? E os eleitores também. Às vezes é pior do que os políticos. De manhãzinha, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida. Oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto, e em face da incerteza íntima em que se lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada a essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo, e suas conquistas incipientes periclitarão. Aí fala se ela tinha uma fé religiosa. O marido começou a frequentar um círculo de orações, ela não. Mas o marido, ao frequentar um círculo de orações, o que vai acontecer agora com a obsessão dele? Aumentou já. A reação dela
sobre a tutelada. Volta, cerca ele, espezinha. Nós precisamos dele para um plano maior, uma cadeia. Ele, revoltado, chega na fábrica, revolta os colegas, que também estão sendo acionados, e aí eles têm, dentro da fábrica, situações. Isso se ele ouvir, né? O mentor ali está falando que provavelmente, por causa da fé vacilante dela e provavelmente dele, porque ele está começando agora, eles provavelmente cairão, porque são brotos tenros. Vacilante porque ele é influenciado por ela, pelo destempero dela. Não é só por isso. Não é só por causa da influência do outro, porque o problema todo está dentro de nós. O Kardec, no livro Céu e Inferno, estudando os espíritos, o processo de arrependimento, o processo de sofrimento, ele chega a uma conclusão que é uma conclusão que, de novo, nós não levamos a sério. O espírito sofre até se cansar do mal. O Evangelho fala isso. Até se cansar do mal. Aí ele muda. Então, enquanto nós não nos cansamos, nós vamos rolando de queda em queda. Por isso, o sofrimento, a dor é necessário. E faz parte das consequências para o nosso despertar, para a construção. Porque no momento em que nós cansamos, acaba. É só suficiente para isso. Ele não é a ferramenta única e exclusiva de progresso. No caso, enquadra a mãe do alemão, do Santo Agostinho, que a Sim. mãe rezou incansavelmente no vida toda. Ele era de todos os defeitos, ele faz. Sim. Ela conseguiu. Santa Através Mônica. da prece, Santa Mônica foi orando, orando, Através da prece, ela deu conta de até Santo Agostinho conseguir. do marido. Não, então quer dizer que é regra geral. O sujeito se propõe a melhorar, a trabalhar no bem, buscar oração, é tudo que Regra geral, mas os espíritos esclarecem que existe uma outra razão para isso. É que os espíritos que perseguem, os espíritos obsessores, trazem no íntimo uma necessidade e uma esperança. O caso Saldanha, e eu comecei por ele, porque ele nos dá uma chave que normalmente falta-nos quando nós tratamos de obsessão. Por que o Saldanha estava obsediando? Lembram do começo? Por que ele caiu? Por que ele se transformou num profissional de obsessão? Ele não encontrou bem, né? Todo mundo fazia o papel de bom, mas no fundo era mal. Aí ele foi e achou que ele também não valia a pena. Qual que é a argumentação que o mentor acabou de passar para o André sobre a moça? Que a fé dela é incipiente, vacilante, e ela não conseguirá resistir ao ambiente que ela está inclusa. A importância do orar e vigiar. Mas não só orar, mas também fazer alguma coisa no bem para ter proteção. Sim, Porque as trevas, elas não dormem. Igual, a gente olha de Nem a luz. escada e acha que ela está bonita. Mas atrás disso, eles também estão estudando todo o nosso mecanismo. Que a gente pensa, as nossas tendências, que a gente gosta. Então, em certo momento, eles vão ali, através de uma pessoa que a gente ama, Sim. através de alguma coisa. Né? Perfeitamente. É orar e vigiar todos os dias. Dentro dos limites que a bondade e misericórdia divina permite. Por quê? Porque a ascendência moral exerce uma força irresistível sobre os espíritos inferiores. Então, baseado nisso, nós podemos concluir que, os espíritos superiores são superiores. Que às vezes a gente fala e não pensa, né? Os espíritos superiores são superiores. Então eles têm maior poder, eles têm ascendência. Então, se nós estamos sendo acompanhados por espíritos inferiores, é porque os espíritos superiores que estão acompanhando,
entendem que no nosso processo educativo aquilo lá vai nos auxiliar, vai auxiliar no nosso progresso. Porque os espíritos, no fundo, estão na posição do Saldanha. Eles desejam sair daquela vida, mas eles não veem como. Então, quando um espírito inferior se aproxima de mim, a torcida dele, lá no íntimo, mesmo que ele não revele, é que eu consiga. Resistir. Que eu consiga. Que eu faça o bem, que eu consiga ser bom, que eu consiga progredir, que eu consiga... Porque ele, em olhando o meu exemplo, ele sente forças. Ele confia, porque ele está vendo um que conseguiu. É por isso que o Chico arrastou tanta gente. Compreende? O exemplo dele, um punhado de pessoas que já estavam no ponto, que precisavam de ver alguém vencendo, olhavam o Chico e se encaminhavam. E seguiam, e permaneciam. É por isso que quando Jesus vem, centenas de milhares seguem. Francisco de Assis, todas as vezes que esses espíritos brilham, as pessoas lembram do ensino de Jesus? Você acende uma candeia e põe no alto, para que todos vejam e se iluminem. Você faz uma cidade iluminada e põe no alto, para que todos vejam. Então, quando nós nos transformamos em trabalhadores do bem, nós somos desobsessores 24 horas por dia. 7 por 24. 7 dias por semana. Como é que é? O grupo de desobsessão, ele é uma formalidade onde os desobsessores devem se encontrar. O desobsessor é alguém amoroso, é alguém que cultiva a fé, que evita a violência, que preza a verdade, que busca o aprendizado permanente através da humildade, que tem sede e fome de justiça, lembrando que justiça no conceito divino sempre vem acompanhada de misericórdia, né? A lei que os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, justiça, amor e caridade, elas não andam separadas. Então, fome e sede de justiça, fome e sede de amor, fome e sede de caridade, estes espíritos que vão se iluminando, eles se transformam em faróis, eles viram ponto de referência. Prova, André Luiz narra que ele vem à Terra e visita uma casinha, no fundo, pequenina, onde tinha uma costureira, viúva, que criava seus filhos e tinha um cômodozinho do lado, onde ela fazia suas preces, e que ali era um posto avançado de socorro do nosso lar. Eles criaram um ponto de luz. Né? Sim, Muita luz. os espíritos superiores iam ali recuperar suas energias. Então, o que essa mulher é permanentemente? Um farol. Ela é uma desobsessora. Ela é um espírito transformador. Ela é um fator de indução. E quando nós estamos no mal, fazendo o mal, vivendo o mal, mentindo, roubando, pensando em coisa errada, com violência, com raiva, com ressentimento, se os seus olhos forem maus, quão grandes são as trevas que há em ti. Quando a gente vive no mal, fazendo mal, estes espíritos vacilantes caem. Se o Manuel, que é espírito, que faz palestra, está nessa braveza toda, eu também posso. Aí ó, ele estuda direto o dia inteirinho, não está dando conta, vai querer que eu dê conta? Não é o nosso argumento? Eu não sou Chico Xavier. Eu não sou Chico Xavier. Eu sou Jesus. Eu vou tirar folga da doutrina hoje e dar uma briga com meu irmão.
Absurdo. Mas a família representa muito bem isso aí, vamos lá. Porque tem aqueles que tem 2 exemplos aí. Um botou o pai como um mau exemplo, um variado. O pai como um mau exemplo, a mãe como um bom exemplo. Ali dentro daquela família, um vai pender para um lado, outro vai pender para o outro. Sim, e os dois são responsáveis. Os dois são responsáveis. Um vai beber porque meu pai bebe, o outro não vai beber porque meu pai bebe. Perfeitamente. E aqui nós vemos um dos processos da obsessão, que é o sono físico. O sono físico, que é a busca de argumentos dentro da pessoa. Se vocês prestarem atenção nessa historinha, vocês vão aprender muito. Porque a moça está lá, ingênua. Palavras do André, a expressão, o jeito dela falar, demonstrava ingenuidade. E o que a obsessora fazia? Você está desistindo? Vai falhar agora? O que nos nossos grupos de jovem, quando chega a hora do rapaz entrar na bebida, no cigarro, o que o grupo fala para o rapaz? Vai acovardar? O que ele está fazendo? Mexendo no orgulho, no brio, mexendo naquelas coisas que são os valores da pessoa. Pela descrição, essa moça nasceu com a programação das trevas de espezinhar o marido. Ah, Manuel, mas só nasce com programação da luz. Você esqueceu dos compromissos assumidos conosco? Pergunta a obsessora para ela. Compromissos? Espera aí. Compromissos? Um obsessor está conversando com o obsediado e o obsediado tem um compromisso com o obsessor? É o que vocês entendem de obsessão? Um compromisso que você assumiu conosco? Ah, mas eu achei que era só vingança. Um compromisso que você assumiu conosco. Há um plano, há uma espera, há uma insistência, por isso que é necessário resistir, impor resistência contínua, para que ele se canse e se afaste. O livro Libertação não é um livro sobre desobsessão, é? É um livro sobre desobsessão. O Saldanha deixa de ser um obsessor. O Leôncio deixa de ser um obsessor. O Gaspar é socorrido. A Margarida melhora. O Gaspar, que era o chefe do grupo, também é socorrido. O Saldanha está com o filho sendo obsediado pela esposa e pela mãe. Mãe obsediando? São as histórias que nós temos aqui. São socorridas a mãe, a esposa e o filho. O livro Libertação é um livro sobre libertação. Às vezes a gente foca no Gregório e esquece que o livro inteiro, inclusive na vida de quem lê, qual que é a função? Libertação. Ao ler o livro, o objetivo é nos dar ferramentas para que através da compreensão nós nos libertemos. Vamos ao intervalo? Você falou alguma coisa sobre o sono e não concluiu. Você não concluiu. Não concluí. Estou doido para saber se está mal do meu soneco. É que no desprendimento, nós vamos ao encontro das pessoas que nós gostamos.
geral. De uma maneira geral. Semelhante atrai semelhante? São famílias. Os espíritos afins se buscam e formam verdadeiras famílias. E as famílias, muitas vezes a gente pensa que ele está falando só de espírito de luz. Nós excluímos, nós ouvimos um conceito e nós excluímos pedaços do conceito. Mas essa moça está conversando com um familiar dela. Esse espírito que tem um compromisso com ela e que ela tem um compromisso com a outra, é um espírito familiar, da família espiritual dela. E o obsediado também. O marido também faz parte da família. Então, durante o sono físico, muitas pessoas fortalecem o processo obsessivo. E muitas pessoas saem da obsessão. Tem uma outra história que eles vão num grupo mediúnico para poder pegar socorro para Margarida. E aí lá eles examinam os médiuns, componentes da mesa. E tem uma senhora que faz parte do grupo, o marido dela também faz parte do grupo. E aí um espírito inimigo do grupo procura ela para alimentar suas neuroses de ciúme. Ah, porque seu marido conversa lá com a moça, ele está interessado, ele já está planejando te abandonar. Nossa, você se sacrifica tanto. Eles não reconhecem seus esforços. Mas hoje eu recebi a mensagem do mentor. Que mentor o quê? Aquilo era animismo. Era você mesmo falando. Mesmo? Você, mentor, seu mentor sou eu. Pior, durante a noite ela está alimentando o que ela quer. Ela está com fome de quê? De briga, de sofrimento, de separação, de solidão, de atrapalhar a vida dos outros, de estragar o grupo. Está tudo ali. E os espíritos vêm alimentar essas coisas que já estão dentro de nós. Assim como no lado do bem. No lado do bem, a pessoa dorme, vai trabalhar no plano espiritual. O Camilo narra que tem um médium que dormia e ficava rondando os muros da cidade para poder ir lá conversar com suicidas, dar um reforço para eles, que vivia orando por eles, que estava sempre aproveitando o tempo dele no bem. Então o sono, que nós não levamos muito a sério, ele é uma vida dupla. Eu diria que ele é a verdadeira vida. Eu levo super a sério o medo, o sono. E o medo? Enquanto dorme? Não, antes. De vez em quando eu faço com experiência. Você tem um medo assim horroroso. Você começa... Boa pergunta. Porque eu falo assim por mim. Esse dia me deu um medo tão grande. Eu tanto que orava, eu pedi, assim, mais oração, mais medo. Eu tinha. É a coisa mais impressionante. Um encontro que o Senhor está. Então quer dizer que quanto mais se orava, pior ficava. Eu me dava um medo tão grande que eu não Sim. dava conta. Eu entendo. E você é médium? Eu não. Não? Eu sou. Todo mundo é. Sim, mas você tem trabalhado a mediunidade, é uma trabalhadora da mediunidade? Não? Ok. Então, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Existem várias possibilidades. Se é uma ocasião eventual, pode ser que o irmãozinho tenha se aproximado de você e você tenha ficado com medo dele, inclusive seu anjo guarda. Mas é um medo intenso. Eu nunca... Sim, tem gente que morre de medo do anjo guarda. E acontece também de eu querer voltar, né? Às vezes querer voltar. Sim. Mas é importante que a gente entenda que tem gente que morre de medo de anjo guarda. Eu pensei, é uma sem explicação, assim. Um medo sem explicação. Jesus se aproxima de um espírito e o espírito grita para ele:
Vieste nos atormentar antes do tempo? Ele estava com medo de Jesus. Com medo de Jesus. Os espíritos que passam um tempo prolongado nas trevas, eles são treinados a temer a luz. Se você rezar, eles vêm te buscam, eles vêm te levam, e eles vão te prender. Então não reza não. Se você vê esse povo de branco, eles fazem você lembrar dos erros que você cometeu, e dá uma dor na consciência. Ah lá, tá vendo aquele fulano? Aquela é porque não esqueceu os erros que cometeu. Aí você quer ficar daquele jeito, e a pessoa fica com medo dos espíritos da luz. Então tem que olhar qual é a fonte dessas sensações, se é um medo dos bons ou se é um medo que alguém estava sentindo e que você sentiu o medo dele. Ok. É por isso que a gente precisa de educar nossa sensibilidade. O trabalho de desenvolvimento mediúnico visa educar a nossa sensibilidade, para que a gente possa separar que tipo de espírito está próximo de nós, quem é que quer se comunicar, como são seus fluidos, como é a sua personalidade. Tudo isso a gente aprende no desenvolvimento mediúnico. Eu tive um olho, eu devia ter olhado a janela, a porta, umas 4 vezes antes de deitar. Muito bem. Se eu falo interessante aqui, tem uma igreja em Galactus. Todas as noites eu sonhava, eu me via na Praça da Matriz. E sempre, quando eu me via lá, eu falava assim, atrás de mim, tem uma coisa muito ruim. Eu não ousava olhar para trás. Eu pensava assim, às vezes eu tinha que rezar o Pai Nosso, acordava comigo rezando o Pai Nosso, ou então eu tenho que voar, como ficar ali dentro, e voar. Levantava o voo lá, andava por cima dessa praça. E com o tempo passou, com a prática do Espiritismo passou. E agora? Sim, e agora nós aprendemos o quê? Eu aprendi que eu fui logo depois que comecei a entrar lá no Espiritismo, comecei a essas novas atitudes, eu vi que eu melhorei. Isso. Não me aconteceu mais esse fato. E aí, uma vez que a gente melhorou, a gente deve fazer o quê? Continuar melhorando. E qual que é o princípio da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Uma vez que a senhora melhorou e a senhora sabe que tem alguém que é conhecido da senhora, porque se não fosse conhecido não estaria acompanhando a senhora, certo? Estava num estado tão ruim, tão sofredor, que a senhora estava com medo dele, né? Que chegava a ter a sensação que era alguma coisa monstruosa. Então, o que manda a caridade fazermos com relação a isso? Orar por ele, né? Envolvê-lo nas vibrações de amor, desejar que ele progrida. E qual que é a nossa tendência? O que nós desejamos? Fugir, né? Que ele não se aproxime de nós, né? Que ele não se aproxime de nós, que ele, você vai lá para o centro que eles te ajudam. Vai lá para o centro que eles te ajudam. Não é isso que normalmente a gente pensa quando tem um espírito em casa, incomodando? Vai lá para o centro que eles te ajudam. Quem vem para o centro depois? Então, vai lá para o centro que nós iremos te ajudar. Trocar esse ódio por amor. Não, amigo não. Não, ódio por amor. Ok, você tem que ser o enfermeiro de sentimentos do seu obsessor. Você tem que pôr o obsessor para trabalhar. Por experiência própria. Os meus obsessores, eles todos hoje, todos não, muitos deles estão numa situação muito melhor do que a minha, porque ouvindo o que eu ouvi, eles se emendaram e eu ainda não. Vamos ao intervalo? Não tem.